Hoje estamos aqui fazendo a apresentação do projeto final de gestão de projetos. No caso, o grupo veio apresentar a Ecojoias, que seria uma empresa voltada a uma questão sustentável para minimizar danos ambientais, principalmente na área de mineração. No caso, nós estamos tentando reduzir o dano no quesito de extração do minério do solo, que atualmente vem se provado uma grande polêmica e responsável por grandes crises ambientais. Bom, com essa situação, o grupo veio com a ideia da seguinte empresa, que seria uma de reaproveitamento de componentes de material eletrônico, já que, se for pensarmos, uma CPU vem de 0,2 a 0,5 gramas de ouro em cada uma. Dessa maneira, se reaproveitarmos alguns componentes eletrônicos, seria possível, por exemplo, a confecção de um anel de casamento. Dessa forma, então, estaríamos pregando a questão de sustentabilidade no projeto da empresa. Sem contar que, para isso acontecer, nós pensamos em colocar ou estações de descartes em espaços públicos, então receber doações do equipamento para reciclagem, ou a parceria com empresas de eletrônico que elas possam dar o componente eletrônico e nós em trocas daremos parcela do lucro da empresa. No caso, a questão de se pensar também é que o Brasil é um dos principais países de descarte de lixo eletrônico, o que pode ser uma questão a se pensar. Montar essa empresa aqui seria de alto valor. Dessa forma, o grupo selecionou um local que seria mais prolífero para a criação da empresa, que estamos retratando aqui. Após isso, nós acabamos por fazer o objetivo da nossa empresa, que seria desenvolver no máximo 6 meses, com custo máximo de R$1 milhão. As entregas da nossa empresa, no caso. Os marcos, então, cada atividade que nós poderemos realizar e o tempo que elas devem ser iniciadas. Os requisitos técnicos que são necessários para a criação da empresa. E os limites e exclusões, então coisas que nós não estamos incumbidos de fazer. Sem contar a revisão com o nosso cliente, que seria o Luiz Henrique. Bom, após a análise do escopo, nós seguimos para a questão de análise de stakeholders. Dessa forma, o grupo selecionou 8 principais stakeholders para lidar nesse caso. Dessa maneira, se tem stakeholders tudo que pode ser influenciado pelo projeto ou que influenciará a vida do projeto. Nesse caso, após a análise das principais stakeholders, o grupo seguiu para a formação de uma matriz poder e interesse. Nesse caso, a matriz poder e interesse serve para podermos avaliar de maneira mais cautelosa a importância de cada stakeholder no projeto. Seguindo isso, nós montamos um plano de comunicação, que seria uma maneira estratégica de abordar cada stakeholder de forma mais eficiente possível. Bom, depois do desenvolvimento das stakeholders, nós seguimos para a questão de EAP do projeto. Dessa forma, uma maneira de organizar toda a questão do projeto e as atividades que iriam ser desenvolvidas. Dessa maneira, nós dividimos os valores em cada atividade e a EAP funciona a partir de uma divisão de equipes e entregas. Dessa maneira, nós podemos organizar de maneira mais simples e visual o futuro do projeto. Após isso, o grupo acabou começando a montar a rede de atividades do projeto. Dessa maneira, nós separamos cada atividade que deveria ser realizada, montamos a precedência dela, o tempo de duração esperado. Junto, nós alocamos o que seria necessário em recursos para cada uma das atividades ser realizada. Dessa maneira, nós montamos a primeira rede dentro do Excel. Porém, nós passamos depois do projeto para o Project para conseguir superalocar os recursos de maneira mais fácil, criando então a rede final do projeto com os tempos e durações corretas. Então, ainda com a ajuda do Project, nós elaboramos o cronograma então, do projeto, que seria então a base disso, de maneira organizada mais visualmente. Além disso, a gente acabou elaborando a questão dos custos fixos do projeto, então para ter uma noção do dia a dia, como seria a base dessa questão. E nos últimos recursos, a gente fez a questão dos riscos. Dessa maneira, então, nós analisamos os possíveis riscos e calculamos a probabilidade deles, no caso, e quanto nós devemos reservar para tais riscos, para conseguir manter um valor bem preciso de quanto poderíamos gastar e quanto reservar para qualquer questão que poderia prejudicar o projeto. Depois disso, nós separamos e avaliamos cada questão, se precisaremos fazer ações de mitigação ou de contingência, dependendo da probabilidade ou da questão do problema, e avaliamos qual seria o tipo de impacto dela numa escala de 1 a 5. Depois disso, nós inserimos tudo isso na questão de matriz de impacto e probabilidade para conseguirmos avaliar melhor quais seriam as medidas que precisamos tomar ou as providências, a questão de como lidaríamos com esse impacto. Então, como última etapa, o grupo realizou a planilha de controle do projeto, dividindo os gastos pelas semanas.